Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero pra você. Após ser perseguido por ser negro e pobre, Ben decide se tornar médico, mas precisa enfrentar vários problemas e realizar uma das cirurgias mais difíceis do mundo. Ben é um garoto simpático, mas que é considerado burro. Todos os seus colegas tiram notas boas nas provas, mas as notas de Ben são sempre as mais baixas. Ben pensa que é a pessoa mais burra do mundo e diz à sua mãe que ele nunca vai conseguir melhorar, mas sua mãe não pensa assim e sempre o motiva, dizendo que ele também pode conseguir grandes coisas na vida. Como esperado, Ben tira 0 de novo em mais uma prova. Uma garota de sua turma diz que ele não tirou nota nenhuma, mas a professora entende que ele tirou 9, enquanto os outros alunos tiveram notas acima de 20. Entendi foi nada. A professora parece feliz com a pontuação baixa de Ben e ela acredita que 9 é uma grande melhoria para ele. Quando todos os alunos descobrem a nota que Ben tirou de verdade, a turma ri alto e debocha do garoto. Os colegas de Ben debocham dele sempre que os encontram nos arredores da escola. Ele é seguido em todos os lugares, não porque é um aluno popular, mas sim só pra ser zoado. Um grupo de valentões o cerca no corredor e começa a intimidá-lo. Ben fica chateado e não consegue controlar sua raiva. Ele então bate em um garoto com um cadeado nas mãos. O diretor chama a mãe dele na escola e fala sobre tudo o que aconteceu. Ele aproveita pra também mostrar o boletim de Ben, o que é algo preocupante pra jovem mãe. Ele tem notas baixas em quase todas as matérias. Sofrer bullying atrapalhou muito a confiança e os pensamentos de Ben. Ele sempre diz à sua mãe, Sonia, que ele não é inteligente o suficiente, mas sua mãe é uma fonte de motivação para ele e para seu irmão mais velho, Curtis. Certo dia, Ben pede ajuda à sua mãe para fazer o dever de casa, e Sonia diz que não pode ajudar, pois precisa de um óculos para ler. Ela então descobre que Ben tem um problema nos olhos, e ele não pode ler direito porque não consegue enxergar as palavras pequenas. Sonia compra óculos de grau para Ben, e como se fosse mágica, ele começa a tirar notas melhores nas provas e atividades de sala. Ben vai à igreja para o culto de domingo de manhã. O pastor se comunica muito bem e conta uma história motivadora sobre um médico. Ben então começa a se imaginar como um médico da história. Essa imaginação lhe dá a chave para um mundo totalmente diferente de aprendizado e crescimento. Ele volta para casa depois da igreja e diz à mãe que quer ser médico. Ben supera seu pensamento de não ser inteligente e uma nova esperança de vida se abre para ele. Mas Sonia não parece feliz. Os meninos passam muito tempo assistindo TV e ela se sente triste e decide ir a uma clínica psiquiátrica. Sonia conta ao médico sobre seu medo e ansiedade. Ela não pôde frequentar a escola e se casou com apenas 13 anos de idade. Pouco depois, ela descobriu que o marido tinha outra esposa e filhos. Ela não se separou porque ficava preocupada com a educação de seus filhos. Mas então ela descobriu que o marido estava envolvido com negócios ilegais. Sonia decidiu se separar e criar seus filhos como uma mãe solteira. Sua vida é difícil. Ela trabalha como faxineira para cuidar da família, mas esconde a verdade de seus filhos, e isso prejudicou muito sua saúde mental. O medo e a ansiedade começam a tomar conta dela, e por causa disso ela desenvolveu depressão. O médico então descobre que Sonia tem pensamentos suicidas e sugere que ela fique internada por alguns dias. Ela fica preocupada, mas decide se tratar. Em casa, Sonia diz a Curtis e Ben que precisa ir para Detroit e vai deixar os garotos com uma senhora idosa. Os meninos não gostam da ideia, mas eles não podem fazer nada para mudar isso, né? Quando Sonia chega ao hospital para receber tratamento, ela encontra uma carta de Ben entre seus pertences. A carta está cheia de erros de ortografia, mas é muito comovente e Sonia se emociona ao ler as palavras do filho. Enquanto isso, Ben continua melhorando suas notas. Agora ele tira 24 de 25 em um teste. Ele corre para casa para contar à sua cuidadora, mas para sua surpresa ele descobre que sua mãe está de volta. Ben a abraça e fala sobre seu progresso, mostrando a ela suas notas. Sonia está muito orgulhosa e feliz, assim como nós estamos de Ben. Ela continua motivando Ben e ele continua melhorando. Enquanto isso, Sonia encontra trabalho de faxina em uma casa. Seu patrão é uma pessoa estudada e a trata bem. Sonia fica chocada ao ver uma sala enorme cheia de vários livros enquanto faz seu trabalho. Ela volta para casa e vê que seus filhos estão assistindo TV de novo. Sonia desliga a TV e diz que os meninos devem ir à biblioteca, ler 2 livros por semana e escrever um relatório sobre cada um deles. Isso que é uma mãe, rapaz. Aí mesmo. Ela também decide que os meninos só podem assistir a 2 programas de TV por semana e só depois de terminar o dever de casa. Os meninos parecem chateados, mas obedecem à mãe. Eles vão até a biblioteca e desenvolvem o hábito da leitura. Isso melhora a aprendizagem deles e na TV eles assistem programas de perguntas e respostas para ganhar novas ideias. Esse novo amor pela aprendizagem começa a dar frutos para Ben. Certo dia na aula, o professor da turma pega uma pedra e pergunta à classe se eles sabem explicar sobre a pedra. Oxi, nem eu não sei. Oxi, entendi foi nada.
nada. Ninguém sabe, só Benny. Ele então diz que a pedra é obsidiana, e se você jogou Minecraft você sabe. E explica como essa pedra se forma, e o professor fica surpreso com a profundidade do conhecimento do garoto. Ele pede a Benny pra conversar com ele depois da aula, e diz que Benny desbloqueou o poder de seu cérebro. Benny agora se sai muito bem nas aulas. Ele se destaca na competição de soletrar e consegue vencer. A professora não parece feliz, mas ela não tem escolha e declara que Benny é o vencedor. O diretor da escola anuncia que Benny é o melhor aluno de sua turma. Sua mãe e seu irmão estão na plateia e se sentem muito orgulhosos do garoto. Bonnie recebe seu certificado, mas a professora vai ao microfone e diz algo que mostra sua mentalidade. Ela diz que os outros alunos deveriam ter vergonha, porque embora Benny seja um estudante negro e criado por uma mãe pobre e solteira, eles não conseguiram conquistar mais do que Benny. Ela, infelizmente, não conseguiu ver o talento de Benny. Esse acontecimento deixa a mãe de Benny muito triste e ela decide fazer com que Benny seja aceito, onde seu talento pode ser apreciado, não importa qual seja a cor da sua pele. Sonia então consegue que Benny seja aceito em uma escola onde a maioria dos alunos são negros. Mas as coisas não mudam muito. Na nova escola, Benny é intimidado por suas roupas velhas e surradas e não combinam com a moda de sua geração. Benny responde a um valentão e eles acabam se tornando amigos. Esse garoto é um fashionista e usa roupas elegantes e um chapéu estiloso. Isso faz com que Benny se sinta inferior e inseguro. Ele pede dinheiro à mãe para comprar roupas novas. Sonia ganha pouco, mas acaba comprando uma calça nova para Benny. O garoto não gosta da calça e discute com a mãe. Benny quer roupas iguais à do amigo, mas a mãe não gosta disso e diz que pessoas muito apegadas à moda são vazias por dentro. Benny fica furioso durante a discussão. Ele então pega o martelo que sua mãe estava usando para consertar a janela e tenta atacá-la, mas seu irmão consegue o segurar a tempo. Caraca, mas mano, o cara tentou atacar a mãe. Benny começa a andar com más companhias. Seu amigo estiloso o leva para uma gangue onde ele compra uma faca. Durante uma briga, o amigo ofende Benny e ele pega a faca e ataca o garoto. Para a sorte deles, nada sério aconteceu, porque a faca já estava quebrada. Benny foge com medo, mas isso na verdade é uma bênção disfarçada, pois o fez abandonar a amizade tóxica e prejudicial. Ele também percebe os problemas de raiva e aprende a controlar seu mau humor. Depois de um tempo, Benny é aceito na famosa universidade Yale com uma bolsa de estudos. E lá ele conhece sua namorada, Candy, um docinho, entendeu? Doce Candy. Ele está preocupado com seus estudos e com seu futuro, pois não gosta de ouvir os professores e não tem vontade de ir às aulas. Benny acha muito difícil se ajustar à vida em Yale. E ele diz a Candy que a única coisa em que ele é bom é em ler. Ela então diz que ele pode estudar sozinho, e Benny faz isso. Ele começa a estudar sozinho noite e dia, mas entre todas as matérias, química é a mais difícil para ele. Ele estuda tanto que começa a ter alucinações que seu professor de química está anotando a fórmula para ele no quadro. Seu esforço é compensado, e nas provas ele se sai muito bem e decide se tornar um neurocirurgião. Benny se inscreve para fazer residência no hospital Johns Hopkins. Ficou muito engraçado. Que é a instituição mais respeitada dos Estados Unidos. Johns Hopkins estava com 2 vagas para alunos residentes no departamento de neurocirurgia, mas essa é uma competição intensa e apenas os melhores alunos conseguem essa oportunidade. Benny é firme em sua decisão e deseja ser aceito apenas lá e nenhum outro lugar e decide não aplicar em nenhum outro lugar, somente lá. Ele passa por uma entrevista e sua confiança impressiona o médico. Quando perguntado por que ele quer ser um neurocirurgião, Benny responde que o cérebro é um órgão misterioso e ele quer desvendar esse mistério. Ele diz que acredita que um milagre pode acontecer e ele quer fazer esse milagre. O entrevistador fica chocado com tudo isso e ele é admitido no programa e continua a se destacar. No Johns Hopkins, as pessoas não gostam dele. Um médico sênior diz que ele não é especial e diz a Benny, que na verdade agora é Dr. Carson, para obedecer e fazer o que ele mandou. Benny então se torna um médico residente. Certo dia surge um caso de emergência e o paciente precisa de cirurgia imediatamente, pois é uma situação muito arriscada. Nenhum médico está disponível, somente o médico residente Dr. Carson. Ele não tem licença e não está preparado para operar um paciente que está lutando contra o pior, mas ele opera mesmo assim e salva o paciente. Benny é chamado por seu superior em seu escritório e fica preocupado por ser castigado por suas ações, mas para sua surpresa, o médico sênior aprecia o que ele fez para salvar uma vida. O trabalho no hospital continua. Um jovem casal chega com a filha que tem convulsões o tempo todo. Outros médicos disseram que a garota tem problemas mentais, mas Dr. Carson diz que ela precisa de uma cirurgia para remover uma área do cérebro que pode causar convulsões.
Essa é uma cirurgia muito arriscada, pois a criança pode ficar paralisada ou perder a capacidade de fala e se mover. Ele nunca fez uma operação como essa antes, mas ele aceita o desafio de curar a menina. Na noite antes da operação, Dr. Carson se sente ansioso, então ele se ajoelha e reza. Finalmente, ele começa a operar a garota pela manhã. Ele faz tudo com muito cuidado, e a operação chega ao fim. O anestesista tenta trazer a criança de volta à consciência e todos ficam muito preocupados, pois a garota simplesmente não responde. Ela é transferida para a enfermaria, e Dr. Carson informa os pais que vai demorar um pouco para saber se a menina poderia falar ou se mover. Mas, como um milagre, a criança acorda e chama sua mãe e pai. Dr. Carson vence o primeiro de muitos desafios, e essa cirurgia chama a atenção da mídia. Em uma coletiva de imprensa junto com os pais da garota, ele conta ao mundo inteiro sobre o sucesso e a saúde de sua paciente. Ele diz que o cérebro é um órgão milagroso que tornou isso possível. Dr. Carson começa a ter sucesso em sua vida profissional, mas sua vida pessoal não está indo muito bem. Sua esposa está grávida, mas um trágico incidente acontece. Eles perdem o bebê. Ele passa o tempo todo ao lado de sua esposa, mas ela diz que ele deve continuar com sua missão. Em casa, Dr. Carson chora pensando em sua perda e sua mãe o consola, dizendo que ele pode salvar muitas vidas e conseguir o que quiser. Na manhã seguinte, ele continua seu dever, e a operação mais desafiadora está por vir. Dr. Carson vai para a Alemanha para avaliar um caso de separação de gêmeos, cuja cabeça está unida. O caso é tão complexo que ele não está disposto a aceitar, mas ele é o melhor neurocirurgião infantil do mundo e assume o risco. Ele pesquisa horas e horas, dia e noite e se prepara para a operação, até que chega o dia da cirurgia. Os pais das crianças vieram da Alemanha e Dr. Carson, junto com 50 membros da equipe, se prepara para a operação. Eles preparam cada máquina e ensaiam por horas para que nenhum erro aconteça. 2 grupos de médicos se preparam para a operação e para atender 2 crianças separadamente após o processo. A operação começa às 7h15 da manhã. Para evitar que as crianças tenham hemorragia, a circulação do sangue para o cérebro é interrompida por uma operação cardíaca primeiro. Depois, o processo de separação do cérebro começa. Dr. Carson tem apenas 1 hora para concluir a operação. Se ele demorar mais do que isso, as crianças podem ter problemas cerebrais. Mas, como sempre, ele faz a cirurgia a tempo. E todo o processo é concluído em um longo período de simplesmente 22 horas. Dr. Carson conversa com os pais das crianças e os informa sobre o sucesso da milagrosa e complicada operação. Ou se inscreve aí, deixa o like, por favor. Esse filme é legal, essa história é louca, essa história é legal. Tamo junto. Mas precisa enfrentar vários Merda, acabei batendo na mesa. Em casa, Sônia diz a Curtis... desgrames. As novinhas chamando no WhatsApp. Tô brincando, teu namorado. Brincadeira, viu, Elo? Em casa, Sônia diz a Curtis e Benny que precisa ir para o... Em casa, Sônia... Que é a instituição... Caraca, tô falando muito rápido, calma aí. Tô muito rápido. Ah, meu Deus. Dr. Carson conversa com os